o repórter do Bandeira 2, Eliel Alves. Briga de detentos na Barreto Campelo deixa saldo de 2 mortos e 1 ferido. Morre no restauração jovem baleado no bairro da Linha do Tiro. Ladrões matam mototaxista a bala no Capibaribe de São Lourenço da Mata. Jovem e cunhado assassinados a tiros no bairro do Barro. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta quinta-feira, 25 de outubro de 2018. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Ligadinho o tempo todo aqui na Radional, repórter Marcos Freitas. O comissário Jorge dos Santos, o Roque Santeiro, lotado na delegacia do Espinheiro. Tinta dos Teclados e a esposa Rosa no bairro de Campo Grande. O comissário Zezinho, a esposa do Zezinho, Jerusa, o irmão do Zezinho, Maduqueu, que é lotado na delegacia de Casa Amarela, e o pai dos dois, o delegado José Antônio, todos no Vasco da Gama. Na Vila Torres Galvão, em Abreu Lima, estão ligados Clécio da Barbearia e Vandimo e Gibson do Martelinho de Ouro. Chapeleta da Nordeste, mora no Vasco da Gama. Del Lanterneiro, funileiro, ele e a esposa Tamires lá na Esmaltaria no Caetés 3. João José Sebastião tem 83 anos de idade, ouvinte aqui da Radional. Ele mora na Rua dos Prazeres, na Vila Torres Galvão, em Paulista. Jailton é gerente da Magazine Luiza de Cavaleiro. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Ligadinho o tempo todo aqui na Radional, repórter Marcos Freitas. O comissário Jorge dos Santos, o Roque Santeiro, lotado na delegacia do Espinheiro. Tinta dos Teclados e a esposa Rosa no bairro de Campo Grande. O comissário Zezinho, a esposa do Zezinho, Jerusa, o irmão do Zezinho, Maduqueu, que é lotado na delegacia de Casa Amarela, e o pai dos dois, o delegado José Antônio, todos no Vasco da Gama. Na Vila Torres Galvão, em Abreu Lima, estão ligados Clécio da Barbearia e Vandimo e Gibson do Martelinho de Ouro. Chapeleta da Nordeste, mora no Vasco da Gama. Del Lanterneiro, funileiro, ele e a esposa Tamires lá na Esmaltaria no Caetés 3. João José Sebastião tem 83 anos de idade, ouvinte aqui da Radional. Ele mora na Rua dos Prazeres, na Vila Torres Galvão, em Paulista. Jailton é gerente da Magazine Luiza de Cavaleiro. Deda de Pau Amarelo e o neto dele, Elmiton Júnior, do Curado 1. De ontem para hoje, nas últimas 24 horas, foram registrados 14 assassinatos em Pernambuco, 14 homicídios, sendo 5 no interior e 9 no Grande Recife. Este ano no estado já foram registrados 3.377 assassinatos, 3.388, aliás, 3.378 pessoas foram mortas, não, 3.377, perdão, 3.377 assassinatos registrados em Pernambuco este ano, sendo 2.014 no interior e 1.363 no Grande Recife. Antônio Vicente da Silva Neto, um rapaz de 32 anos de idade, profissão informada, estava desaparecido desde os dias 16 deste mês e ontem ele foi encontrado morto já em estado de decomposição numa mata fechada na comunidade Buraco Fundo, no bairro dos Estados, em Camaragibe. A única informação é de que ele seria viciado em drogas e o corpo foi encaminhado ao IML após o levantamento feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística e agentes da Força Tarefa do DHPP. Um jovem sem nenhum documento que o identificasse foi assassinado com pauladas na cabeça e o corpo jogado em um bueiro na rua Desembargador Henrique Capitolino, na linha férrea, bem na estação de Jaboatão dos Guararapes. A autoria e os motivos do crime são também desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Um jovem com cerca de 18 anos de idade, também de nome não informado, jovem que estava trazendo uma bermuda estampada e camisa com as cores verde e cinza, foi encontrado morto com disparos de arma de fogo na estrada da antiga usina Mussurepe, em Pau d'Alho. Existiam tatuagens no corpo da vítima, nome João no peito, o número 2000 nos dedos e o nome Pica-Pau na perna direita. O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Silvinho Félix da Silva, de 54 anos de idade, residente na rua Professora Adalice Diniz Moura, em Altinho, no Agreste do Estado,
foi abatido com disparos de arma de fogo por um homem desconhecido e o corpo é encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Givanildo da Silva Tavares, 42 anos de idade, residente no Engenho Taquara, zona rural de Tracunhaém, na Mata Norte do estado, teve a residência dele arrombada, invadida por homens desconhecidos que o mataram com vários disparos na presença da esposa dele. Os motivos são desconhecidos e o corpo de Givanildo da Silva Tavares foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Petrolina. O ex-presidiário Gilberto Ferreira de Lima, 49 anos de idade, foi assassinado a golpes de faca na própria residência localizada na Praça Mandu Caetano, em Calçados, no Agreste do estado. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo do rapaz foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. O segurança Messias Calixto da Silva Santos, com 48 anos de idade, conhecido por Pita, residente na rua Brasiliano Vieira da Silva, em prédio da Madre de Deus, no Agreste do estado. Ele foi assassinado com vários disparos de arma de fogo no local de trabalho. Ele estava trabalhando de segurança numa loja na Rua da Saudade, em frente a Geomarla, em prédio da Madre de Deus. Dois homens numa motocicleta Bros vermelha se aproximaram e meteram bala, mataram o segurança, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. O ex-presidiário Marcos Rodrigues da Silva, 48 anos de idade, residente na Rua 8, em Feira Nova, no Agreste do estado, foi assassinado com disparos de arma de fogo na Avenida Otaviano Heráclio, no centro, lá em Feira Nova. Crime praticado por dois homens numa motocicleta. O corpo de Marcos Rodrigues da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Briga de detentos na Barreto Campelo deixa saldo de 2 mortos e 1 ferido. A notícia com o repórter Ravi Soares. O clima na unidade de segurança máxima localizada no Engenho Macaxeira, em Itamaracá, é de aparente tranquilidade. Não houve fuga nem danos materiais e as atividades previstas para esta quinta-feira estão mantidas. A rotina foi alterada no início da noite com uma discussão na laje da penitenciária com troca de tiros. Jaime José Mouzinho, de 51 anos, morreu enquanto Edivaldo José de Gouveia, de 19 anos, segue internado no Hospital Miguel Arraes. Minutos após o tiroteio, internos dos pavilhões B e C entraram em confronto e Leandro de Araújo Assis, de 26 anos, foi assassinado. A polícia militar foi acionada para conter os ânimos na Barreto Campelo, mas foi recebida a tiros, inclusive de fuzil. A cabo Sheila, da Rádio Patrulha, afirma que, pelo visual, o armamento pesado estava com detentos do pavilhão E. A gente estava aqui fazendo o policiamento do presídio quando ouvimos os disparos de arma de fogo e subimos nas guaritas, onde já existe o policiamento do batalhão de guarda, e fomos recebidos a tiros. A princípio, quando a gente subiu, a gente conseguiu visualizar 2 elementos que haviam sido alvejados pelos próprios presos e esses sendo socorridos para fora do presídio. Foi quando a gente foi tomar a próxima guarita, que seria a do pavilhão E, e onde começou o tiroteio, os presos atirando contra a gente. Revidamos a injusta agressão, foi quando a gente conseguiu visualizar no pavilhão E um elemento com um fuzil. E a informação que a gente teve foi de que vieram 15 presos do presídio Aníbal Bruno, e provavelmente a rixa dos presos de lá com os presos daqui, e resultou nisso. Surpreende vocês, a polícia, gente armada dentro do presídio, e ainda mais com fuzil? Surpreende e não surpreende, né? Porque, infelizmente, a gente já tem essa informação, que inclusive o batalhão de choque já chegou aqui, já foi recebido a tiro em outra ocasião, e infelizmente a gente já tem essa informação. Equipes do Batalhão de Choque e do BOP realizaram a revista e só apreenderam um revólver calibre 38. A penitenciária Barreto Campelo, em Itamaracá, foi inaugurada na década de 1970 e é considerada de segurança máxima. Mas são frequentes as ocorrências de fugas, brigas entre facções rivais e assassinatos de reeducandos com armas de fogo. Construída com a capacidade de 430 vagas, o espaço abriga mais de 1.800 condenados pela justiça. Em Itamaracá, há um movimento que defende o fechamento da Barreto Campelo e demais cadeias da ilha. Os corpos de Jaime José Mouzinho e Leandro de Araújo Assis estão no Instituto de Medicina Legal, IML, em Santo Amaro, no Recife. A Secretaria de Ressocialização vai abrir sindicância interna para apurar as circunstâncias do fato.
O perito do Instituto de Criminalística, Fernando Benevides, diz que foram encontradas cápsulas de vários calibres. Encontramos uma vítima, ela tinha um disparo de arma de fogo e vestígios em 2 pontos do presídio, onde fomos lá e coletamos. Estojos, projéteis de calibre .38, .40 e .380. O que é que pode ter ocorrido nessa situação toda? São situações isoladas, Tiveram, algumas pessoas que aproveitaram do momento onde tinham rincha de pavilhões e foram atrás daquelas pessoas que tinham rincha. Então, no caso desse elemento que estava aí em óbito, foi uma situação onde um indivíduo tinha rincha com ele, aproveitou o momento e foi lá e realizou o disparo. Ravi Soares para o Bandeira 2. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Ligadinho o tempo todo aqui na Regional, repórter Marcos Freitas, o comissário Jorge dos Santos, o Roque Santeiro, lotado na delegacia do Espinheiro, Tita dos Teclados e a esposa Rosa no bairro de Campo Grande, o comissário Zezinho, a esposa do Zezinho, Jerusa, o irmão do Zezinho, Maduqueu, que é lotado na delegacia de Casa Amarela, e o pai dos dois, o delegado José Antônio, todos no Vasco da Gama. Na Vila Torres Galvão, em Abreu Lima, estão ligados Clécio da Barbearia e Vandimo e Gibson do Martelinho de Ouro. Chapeleta da Nordeste, mora no Vasco da Gama. Del Lanterneiro, funileiro, ele e a esposa Tamires lá na Esmaltaria no Caetés 3. João José Sebastião tem 83 anos de idade, ouvinte aqui da Regional. Ele mora na Rua dos Prazeres, na Vila Torres Galvão, em Paulista. Jailton é gerente da Magazine Luiza de Cavaleiro. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Ligadinho o tempo todo aqui na Regional, repórter Marcos Freitas, o comissário Jorge dos Santos, o Roque Santeiro, lotado na delegacia do Espinheiro, Tita dos Teclados e a esposa Rosa no bairro de Campo Grande, o comissário Zezinho, a esposa do Zezinho, Jerusa, o irmão do Zezinho, Maduqueu, que é lotado na delegacia de Casa Amarela, e o pai dos dois, o delegado José Antônio, todos no Vasco da Gama. Na Vila Torres Galvão, em Abreu Lima, estão ligados Clécio da Barbearia e Vandimo e Gibson do Martelinho de Ouro. Chapeleta da Nordeste, mora no Vasco da Gama. Del Lanterneiro, funileiro, ele e a esposa Tamires lá na Esmaltaria no Caetés 3. João José Sebastião tem 83 anos de idade, ouvinte aqui da Regional. Ele mora na Rua dos Prazeres, na Vila Torres Galvão, em Paulista. Jailton é gerente da Magazine Luiza de Cavaleiro. Deda de Pau Amarelo e o neto dele, Elmiton Júnior, do Curado 1. Aniversariantes da MERP-PMBM, cujo presidente é o tenente Lupécio Nunes, os sargentos Augusto César Alves de Melo, Antônio Manuel de Andrade e Rildo Falcão da Paz, o cabo Hamilton Ferreira de Souza e a pensionista Francisca Cândida de Lira. Durante as últimas 24 horas registrados 8 assaltos a ônibus, 8 coletivos atacados pelos marginais. 2 deles do segmento BRT. Por volta das 4h30 da tarde de ontem, foi na rua Capitão Zuzinha, em Boa Viagem, que o ônibus da Borborema foi assaltado. Fazia a linha Joana Bezerra, Boa Viagem. Por volta das 8h20 da noite, pertinho da comunidade Burra Nua, do bairro de Peixinhos de Olinda. Ônibus da Caxangá, linha Jardim Brasil, Joana Bezerra. Por volta das 11h35 da noite, na estrada dos Remédios Afogados. Coletivo também da Caxangá assaltado. Este fazia a linha PA15 Afogados. Por volta de 5h30 da manhãzinha de ontem, foi na Avenida Presidente Kennedy, pertinho do Centro da Moda em Peixinhos, Olinda, que outro ônibus da Caxangá foi atacado e os marginais roubaram o coletivo que fazia a linha Teixambá, Carlos Lima Cavalcante. Por volta das 10h30 da manhã de ontem, na PA15, no bairro dos Butrins, em Olinda, um BRT, linha Pelópolis Silveira, Prefeitura Cidade do Recife. Por volta das 10 da noite, foi no bairro do Salgadinho, ainda em Olinda, outro BRT assaltado, este da linha Abreu Lima PCR. E por volta das 9h45 da noite, na Avenida Sul, bairro de São José, coletivo da Metropolitana, assaltado, só os passageiros roubados, e o coletivo fazia o itinerário Jaboatão Parador. E por volta das 10h05 da noite, foi nas imediações do viaduto Capitão Temuda, na comunidade de Iracabanga, no bairro de São José, que o ônibus da Borborema foi atacado e os criminosos roubaram os pertences dos usuários. O ônibus fazia a linha PA15 em Boa Viagem. Portanto, foram 8 casos de assaltos a ônibus registrados nas últimas 24 horas. Neste mês de outubro, foram registrados 159 durante o ano. Do dia 1º de janeiro até agora, registrados 2.061 assaltos a coletivos.
O trabalhador rural Heleno Alexandre da Silva, de 64 anos de idade, estava desaparecido. E ontem ele foi encontrado morto em decomposição em terra do sítio Jardim, em Garanhuns, no Agreste do Estado, sendo a causa morte ignorada. Uma criança de apenas 2 anos e 9 meses morreu afogada ontem ao cair dentro de uma cisterna na própria residência localizada na rua Marcelo Moura, no bairro da Coab, em Garanhuns, no Agreste do Estado. Foi a mãe da menina que encontrou o corpinho, que foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. O vaqueiro Ailson Sérgio de Oliveira, 26 anos de idade, ele trafegava numa motocicleta e sofreu uma tentativa de assalto no sítio Santo Antônio, em Agrestina, no Agreste do Estado. 3 marginais tentaram roubar a moto dele, ele reagiu, foi baleado e foi socorrido no Hospital Regional do Agreste, em Caruaru. Ailson Sérgio Oliveira da Silva, este falamos há pouco que foi baleado, ele foi removido do Regional do Agreste aqui para Recife, para o HR. Lucas Mateus do Nascimento Silva, jovem com 19 anos, residente na rua 10, bairro Lídia Queiroz, em Vitória de Santo Antão, foi agredido a golpes de faca por um sujeito lá, um tal de índio, e foi levado para o hospital local e em seguida removido aqui para Recife, para o Hospital da Restauração. Paulo Jacinto de Melo, residente no sítio Tábuas, zona rural de Cumaru, no Agreste do Estado. Ele sofreu um acidente de motocicleta, foi uma colisão entre uma moto e um carro, e a informação que ele estaria alcoolizado, levado para o Hospital Regional do Agreste, em Caruaru. Ele foi removido aqui para Recife, para o HR. José Tomás Lindoso Filho, 36 anos de idade, residente no sítio Florestas, zona rural de Gravatá, no Agreste do Estado, sofreu um acidente de motocicleta, foi levado para o hospital local e em seguida removido aqui para Recife, para o HR. Severino Vicente da Silva Rodrigues, um homem com 52 anos, residente no engenho Bombarda, zona rural de Barreiros, na Mata Norte Sul do Estado. Ele sofreu um tombo, uma queda de uma árvore, bateu a cabeça, foi levado para o Hospital Municipal em Tamandaré e de lá removido aqui para o Hospital da Restauração. Cristiane Costa de Oliveira, residente na rua Jornalista Edmundo Moraes, no bairro do Engenho do Meio, sofreu ferimentos num acidente de carro, uma colisão aqui pertinho na Praça do Derby, e foi socorrida aqui no Hospital da Restauração. Hugo Leonardo Tacano Ribeiro, que mora na rua Severino Marques Dias, no bairro do Janguei Paulista, sofreu um acidente de motocicleta, ficou bastante machucado e foi socorrido aqui no Hospital da Restauração. José Florencio da Silva, residente na Avenida Governador Agamenon Magalhães, aqui pertinho no Derby, foi atropelado pertinho do viaduto Capitão Temudo, na comunidade Iracabanga, bairro de São José, por um carro Fiat Uno Vivace, e ficou machucado, sendo trazido aqui para o Hospital da Restauração. Edson Fonseca, residente na rua Projetada, na cidade de Carpina, no bairro Três Marias, sofreu um acidente de motocicleta, ficou bastante machucado e foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Ligadinho o tempo todo aqui na Regional, repórter Marcos Freitas, o comissário Jorge dos Santos, o Roque Santeiro, lotado na delegacia do Espinheiro, Tinta dos Teclados e a esposa Rosa, no bairro de Campo Grande. O comissário Zezinho, a esposa do Zezinho, Jerusa, o irmão do Zezinho, Maduqueu, que é lotado na delegacia de Casa Amarela, e o pai dos dois, o delegado José Antônio, todos no Vasco da Gama. Na Vila Torres Galvão, em Abreu Lima, estão ligados Clécio da Barbearia e Vandinho e Gibson do Martelinho de Ouro. Chapeleta da Nordeste, mora no Vasco da Gama. Del Lanterneiro, funileiro, ele e a esposa Tamires, lá na Esmaltaria, no Caetés 3. João José Sebastião tem 83 anos de idade, ouvinte aqui da Regional. Ele mora na Rua dos Prazeres, na Vila Torres Galvão, em Paulista. Jailton é gerente da Magazine Luiza de Cavaleiro. Deda de Pau Amarelo, e o neto dele é Elmiton Júnior, do Curado 1. Morre no Restauração jovem baleado no bairro da Linha do Tiro. Fábio Andrade da Silva, com 18 anos, residente na rua Muriel, número 1107, no bairro da Linha do Tiro.
Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo no último dia 3, foi uma quarta-feira, pertinho da residência dele por elementos desconhecidos. Levado para a unidade de pronto atendimento ou de nova descoberta, Fábio Andrade da Silva foi removido aqui para o Hospital da Restauração, ficou internado até ontem, quando veio a falecer em consequência da gravidade dos ferimentos, e o corpo dele foi removido para o Instituto de Medicina Legal. Olha, minha gente, faleceu aqui no Hospital da Restauração a dona Rita Minervina Gomes, de 80 anos de idade. Ela morava aonde foi aquela, em Orobó. O problema é que ela havia sido chifrada, né? O carneiro deu umas cabeçadas nela. Essa mulher estava muito grave aqui no HR, a dona Rita Minervina Gomes, de 80 anos de idade, e ela acabou morrendo. Ladrões matam mototaxista, bala no Capibaribe de São Lourenço da Mata. A vítima, Tiago Augusto da Silva, de 26 anos de idade, mototaxista. Ele foi assassinado a tiros ontem à noite na rua Vidal de Negreiros, no bairro Capibaribe, em São Lourenço da Mata, por 2 marginais que tentaram roubar a motocicleta dele. Após os disparos, os criminosos ainda jogaram pedras nele. A informação que ele havia sido solicitado para uma corrida, e ao chegar no local foi surpreendido. Os pertences dele, a moto, o celular e o capacete ficaram no local. Portanto, morreu porque teria reagido. Quem sabe? O corpo do mototaxista Tiago Augusto da Silva foi encaminhado ao IML. E atenção! Jovem cunhado assassinados a tiros no Barro. Diego José da Silva, 28 anos, residente na rua Chavantes, na Coab Bura, e o cunhado dele, José Marques da Silva de Melo, 19 anos, foram mortos a tiros ontem à tarde na rua Capitão Ponciano, lá no Barro, por desconhecidos. José Marques morreu no local e Diego ainda foi levado para o Hospital Otávio de Freitas do Sancho. De acordo com informações, José Marques teria envolvimento com tráfico de drogas na Vila dos Milagres, e ele era justamente o alvo dos criminosos.